Hoje eu tenho o privilégio, de poder estar aqui no templo para gravar esta mensagem para você e para que você possa me permitir entrar na sua casa, através das redes sociais, através do YouTube. E eu quero falar um assunto assim bem polêmico para nós. Apesar não é polêmico, mas é um assunto que traz algum esclarecimento para a nossa vida como cristão. E hoje eu quero falar para você sobre qual o verdadeiro significado da Páscoa, segundo a Bíblia. Porque muito a gente fala sobre a Páscoa, mas de vez em quando a gente não tem todo o entendimento que precisa. E hoje eu quero trazer esse esclarecimento. E o que eu não consegui falar, eu creio que o Espírito Santo, que habita dentro de mim e que habita dentro de você, ele vai trazer tudo aquilo que você precisa ouvir. E para isso eu separei um texto base para nós, que ele está lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Ora, chegou o dia da comemoração da Páscoa, quando o cordeiro da festa era morto e comido com o pão sem fermento. Então Jesus mandou Pedro e João na frente, para procurarem um lugar onde preparar a refeição da Páscoa. Onde o Senhor quer que a gente vá e prepare? Perguntaram eles. E ele respondeu: Logo que vocês entrarem na cidade, verão um homem que vai andando e carregando um pote de água. Sigam esse homem até a porta em que ele entrar, e diga ao dono da casa: Mestre. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspede, onde poderei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele levará vocês ao seu andar superior, a um aposento espaçoso, todo mobiliado. Aquele é o lugar. Faça os preparativos ali. Eles foram à cidade, chegaram, acharam tudo tal como Jesus tinha dito, prepararam a Santa Ceia, prepararam a ceia da Páscoa. Então chegaram Jesus e os outros discípulos, e na hora certa todos se reuniram à mesa. E ele disse: Eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Porque eu lhes digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele tomou um cálice de vinho e depois deu graças e disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez, até que venha o reino de Deus. A seguir, ele pegou um pão, depois deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Coma dele em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Senhor Deus, eis a tua palavra. Ela por si só, Senhor, ela já nos completa. Ela já é o suficiente, Senhor, para que nós possamos entender qual o verdadeiro sentido da Páscoa, segundo a tua palavra. Hoje, Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento neste lugar, como instrumento na vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos que está nos assistindo pelas redes sociais, Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, que está assistindo este vídeo agora, Senhor, que o Senhor possa falar com eles, tudo aquilo que eu não consegui dizer neste lugar, Senhor, que o Senhor possa falar com eles, Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa, que ela é, Senhor, a ressurreição do Senhor, que nós possamos, Senhor, estar debaixo da tua bênção, da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. Usa-me, Senhor, segundo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, a palavra do Senhor, ela muda a nossa vida. E ela não muda a nossa vida somente daquela forma, quando nós paramos. Ela muda o nosso falar. Ela muda principalmente como pensamos. E quando nós mudamos o que nós pensamos, nós mudamos as nossas atitudes.
E hoje eu quero convidar você a fazer uma reflexão da Bíblia, da palavra do Senhor, da verdadeira Páscoa. E para isso eu quero convidar você a ler um pouquinho comigo em Êxodo. Mas antes de nós ler Êxodo, eu queria falar para vocês o que a Páscoa não é, né? A Páscoa, ela não é formada de coelho, né? Ela não é formada de coelhos. O mercado apresenta o coelho como um símbolo da Páscoa. Na verdade, o coelho não é o símbolo da Páscoa cristã, né? Segundo a Bíblia. Os ovos de chocolate não são o coelho que coloca os ovos, né? Talvez a gente tenha enganado os nossos filhos, as nossas crianças, pensando assim: bom, pastor, as crianças ainda são crianças, não têm entendimento, eles precisam continuar sonhando com isso. Na verdade, nós precisamos ensinar para os nossos filhos a verdadeira Páscoa. Porque se a gente não ensina para eles quando é criança, e a gente pensa assim: ah não, os coleguinhas dele falam que é coelho, que é os ovos da Páscoa, que é os ovos, né? Então a gente precisa trazer, ensinar para nossas crianças. Porque se a gente permite que eles continuem falando sobre esse assunto, sobre este cordeiro, sobre este coelho, que achamos que é o símbolo da Páscoa, ou talvez nem ensinamos, nem falamos nada, como eu fiz quando eu não conhecia o Senhor, né? Eu deixava que as próprias mídias, né, a televisão e tantos outros falavam qualquer coisa, para mim não fazia diferença. Mas quando eu me converti, eu entendi o que era a verdadeira Páscoa. E mesmo assim os meus filhos já estavam um pouco maiores e acabou a gente não comentando sobre esse assunto. E eu queria falar para vocês que nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que trazer essa verdade para a nossa vida. Nós temos que mostrar para nossas crianças qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, ela não é feita de coelhos ou de ovos de Páscoa, mas ela é feita, né, da presença do Senhor. Ela é um marco na história do povo de Israel. Ela é um marco na história do povo do Senhor. Então eu separei algumas coisas para a gente falar sobre esse assunto. E como eu escrevi aqui, bom, quando nós deixamos nossos filhos enganados, e não falamos com ele da Páscoa, do verdadeiro sentido, a gente também acaba cometendo ou enganando a nós mesmos. Porque toda vez que nós vamos falar de algo, principalmente do que está escrito na palavra do Senhor, nós também precisamos aprender. Não dá para a gente falar algo se você ainda não aprendeu. Então você precisa aprender na Bíblia o que é a Páscoa, para depois você ensinar aos seus filhos. E é isso que eu quero convidar você a estar fazendo isso. Bom, antes de nós começarmos a ler Êxodo, eu queria falar para vocês que eu não sou contra, tá, pessoal, a comprar ovo de chocolate para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Acho uma delícia. Tá? Gosto demais da conta e não tem nenhum problema você comprar ovo de Páscoa para os seus filhos, para a sua família. O que precisa entendermos é o que verdadeiramente significa a Páscoa para nós. E eu separei, está lá em Êxodo 12. O capítulo de Êxodo 12 todo fala sobre a Páscoa. A primeira Páscoa que foi instituída por Deus. A Páscoa, ela tem algum significado. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Em Êxodo 12, 25, a palavra do Senhor diz assim: e acontecerá que, quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este
é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, feriu as nossas casas. Então o povo inclinou e o adorou. A primeira Páscoa, ela aconteceu há milhares de anos atrás, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Quando o povo do Senhor, ele estava sendo escravizado no Egito, aconteceu a primeira Páscoa que foi instituída por Deus. Ali, o povo do Senhor estava aproximadamente de 400 a 430 anos sendo escravo na nação do Egito. E o povo começou a clamar ao Senhor. O povo começou a clamar ao Senhor para que pudesse libertar o povo de Israel das mãos do Egito e da mão de Faraó. Então, quando começamos, aquela oração chegou ao Senhor, aquele clamor chegou ao Senhor. O Senhor enviou um poderoso homem, né, o grande libertador, Moisés. Você já deve ter ouvido, visto filmes várias vezes dele, né, sobre ele abrindo o Mar Vermelho. Ali começou a Páscoa, né? Então a Páscoa foi entre a 9ª praga e a 10ª praga. Então, até a 10ª praga, Deus tinha dado a ordem a Moisés para que ele pudesse ir a Faraó, né, se apresentar diante de Faraó e falar com Faraó: deixa o meu povo ir, para que me adorem. Mas Faraó endureceu o coração e não permitiu que o povo de Deus pudesse sair do Egito, porque eles não permitiam que o povo ficasse, fosse embora. Eles queriam continuar mantendo cativo o povo ali. Então o Faraó endureceu o seu coração. 9 pragas foi colocada diante de Faraó, e mesmo assim ele continuou com o coração endurecido. Na 10ª praga foi a praga dos primogênitos, é aonde foi instituído a Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés: fala ao meu povo para que mate um cordeiro e pegue o sangue desse cordeiro e passa no umbral da porta. Então você vai passar nessa noite o sangue do cordeiro sobre o umbral dessa porta. E cada uma das famílias matou um cordeiro, pegou esse sangue e ele passou no umbral da porta. E quando ele passou no umbral da porta, ali o anjo do Senhor veio à noite, o anjo da morte, e ele visitou toda aquela nação, toda a nação do Egito, e todos os primogênitos foram mortos de uma só vez. Também o anjo passou sobre o arraial do povo de Israel, mas lá estava a marca de sangue que estava protegendo cada uma dessas casas do povo de Israel. Meu Deus, como o sangue é poderoso, né? Como o sangue, ele tem essa marca, né? Ela é a marca de proteção na nossa vida. Bom, o que significa o nome Páscoa? Em hebraico significa Pessace. Pessace, alguma coisa assim, bem complexo, né? É porque eu ainda estou aprendendo esse negócio, mas Pessace. O que significa Pessace? Purar além da marca, passar por cima. Então, quando o anjo da morte veio, ele passou por cima dessa casa, ele não entrou na casa, ao contrário do Egito. Ele entrou e todos os filhos ali, os primogênitos, foram mortos. O primogênito é o primeiro filho do casal, esse é o primogênito. Então ele é o primeiro, ele foi morto naquela noite. Morreu tantas crianças, eu imagino, tantas crianças foram mortas, a ponto dos egípcios praticamente expulsarem o povo de Israel para fora do Egito, né? Então esta foi a primeira Páscoa que foi instituída, é a Páscoa dos judeus, né? Bom, agora trazendo para os nossos dias atuais, assim, um pouquinho antes, né? O profeta Isaías também, ele profetizou acerca do Messias.
e dizendo que como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Em Isaías 53:7, a palavra do Senhor diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. João Batista, acerca de Jesus, está lá em 1 João 1,29, logo quando João Batista viu Jesus vindo em direção a ele para ser batizado, né? Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, Jesus foi preso, crucificado, durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu, provavelmente, de acordo com as teologias, numa sexta-feira. Tem alguma linha teológica que fala que foi na quarta, mas a maioria do consenso fala que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Bom, se ele foi crucificado numa sexta-feira, numa quinta-feira, ele estava na semana da Páscoa, comemorando a Páscoa, nessa quinta-feira. Ele foi quando eu estava lendo esta passagem, que está em Lucas, né? Foi quando ele enviou Pedro e João para preparar a Páscoa para os seus discípulos, juntamente com ele. E ele ali, ele estava abrindo, né, falando as coisas que iriam acontecer. Ele queria passar essa Páscoa, ele queria comemorar, comer o cordeiro, fazer a ceia ali, antes que ele pudesse ser crucificado. Então, isso provavelmente foi numa quinta-feira que ele passou nessa Páscoa, que ele comeu a última ceia nessa terra, né? Então, quando ele fez isso, na sexta-feira, ele já foi levado, né, para ser crucificado, e para ser morto e crucificado por nós, pelas pessoas que estavam lá. Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascual em Jerusalém. Nosso Senhor instituiu também o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nós lembramos do seu corpo partido. Quando tomamos o cálice, nós lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa passou a ser, para os cristãos, a Santa Ceia do Senhor. Então hoje nós não comemoramos mais aquela semana de Páscoa, né? Aquela semana onde a gente assa o cordeiro, come ervas amargas, né? Mas sim, nós participamos em comunhão junto com a igreja, né? A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor para o cristão, ela é a Páscoa. Ela é a Páscoa que foi instituída há muito tempo atrás, porque o Senhor Jesus nos apontou e nos deu essa direção, né? Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro. Olha que interessante isso. A Páscoa, quando o povo foi liberto, a Páscoa apontava para o futuro, o que seria, o que iria acontecer. Quando a Santa Ceia, quando Jesus apresentou a Santa Ceia para nós, ela aponta para o passado, para trás, como um símbolo da promessa que já se cumpriu. Então, quando nós fazemos a Santa Ceia do Senhor, o que acontece? Nós comemos, né, o pão e tomamos o cálice em memória do Senhor. Toda vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, porque Cristo, ele não está naquele sepulcro que ele foi colocado, mas ele vive, porque o nosso Redentor vive, e ele vive e para sempre, e ele está com o Senhor.
A Páscoa é uma festa judaica. É um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado da Páscoa tipificada. O apóstolo Paulo foi muito claro quando escreveu, nosso Cordeiro Pascual. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Está lá em 1 Coríntios 5, 7, que fala assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, na nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Dessa forma, nós não celebramos a Páscoa uma vez por ano. Os judeus celebravam a Páscoa uma vez por ano. Nós, porém, celebramos a Santa Ceia do Senhor durante todo o ano. Durante todo o ano nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Por que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor? Para trazer em mim a memória o que Cristo fez por mim na Páscoa. O que Cristo fez por mim e por você. Ele cancelou todo o nosso pecado. Ele cancelou toda a cédula de acusação que o inimigo tinha contra a minha vida, contra a sua vida. E hoje nós somos livres do Senhor. Nós somos livres do Senhor. Nós podemos entrar no trono da graça diante do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e na sua vida. Porque Cristo um dia, Ele morreu. Ele foi crucificado, mas Ele viveu. Ele ressurgiu, Ele ressuscitou e vivo está diante do Senhor. No versículo 20, é muito interessante. No versículo 20 do Lucas, ele fala assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, pegou o cálice, tomou e disse que nós estaríamos fazendo aquilo, tomando o cálice e comendo pão, em memória do Senhor. É tão importante a gente entender essa parte da Páscoa, porque a Páscoa, ela é o momento aonde há uma tristeza na sexta-feira, aonde ali eu posso imaginar todos os discípulos que já estavam praticamente pensando: Jesus morreu, tudo acabou, tudo aquilo que ele tinha falado, tudo aquilo que ele tinha dito, acabou e não tem mais o que fazer. Bom, aquilo, a morte ali na sexta-feira, era simplesmente um começo de uma vida. A cruz significa para o Império Romano uma morte tão desprezível, uma morte tão levada ao extremo, que os próprios romanos, eles tinham um decreto, que nenhum romano poderia morrer com morte de cruz. Para você ver a gravidade, a severidade que era uma morte de cruz, A morte de cruz, ela poderia ser morte de várias coisas: por asfixão, por aves que com certeza comia daqueles corpos que estavam ali, por mutilação dos seus corpos, por ter quebrado algumas pernas. Meu Deus, a gente não consegue imaginar o que Cristo passou para que eu e você pudesse entrar agora no trono da graça diante do Senhor, nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, porque até então nós éramos criaturas de Deus. Deus amava a sua criatura,
Mas quando Jesus veio à terra, nós deixamos de ser criatura. Nós passamos a ter o direito de nos tornarmos filho. Hoje, quando eu lembro da Páscoa, eu lembro que Jesus morreu por mim naquela cruz, para me livrar de todo o pecado, para me tirar, para me limpar de todo o pecado, para me tirar toda injustiça, para sobrar somente a justiça de Deus. Isto é o significado da Páscoa para nós. Depois que Jesus veio e morreu e ressuscitou, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós possamos nos tornar filhos de Deus, porque para nos tornarmos filhos, nós precisamos declarar com a nossa boca, com o nosso coração, que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Porque se nós cremos que Jesus é o único Senhor e Salvador, todos aqueles que creram que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nesta manhã eu quero convidar vocês a se tornar filho. Você pode se tornar filho. Você pode deixar de ser somente mais uma pessoa, mais uma criatura de Deus, porque Deus te ama. Ele te ama tanto, tanto, que em João 3,16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida que nós vivemos aqui na terra, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Tem coisas muito maiores para nós, a vida eterna. Porque essa vida de 70 até 100, 120 anos, é o limite máximo que nós vamos chegar. Mas hoje, eu e você, podemos fazer uma escolha de nos tornarmos filhos, e termos o direito de herdarmos a vida eterna no Senhor. Meu Deus, este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Precisamos celebrar isso, porque isso é uma vitória para nós. É uma vitória aonde nós sabemos que o nosso Deus vive, o nosso Redentor vive. E se Ele vive, Ele vai reinar para sempre. E nós vamos estar reinando junto com Ele. Nós vamos estar reinando com Ele. A celebração da Páscoa é o ápice da vida do cristão. Porque Deus enviou o seu Filho para nós, para nos salvar, para nos reconciliar com Ele mesmo. O mundo estava à parte de Deus. Ele estava longe da presença do Senhor. Quando Jesus veio enviado, Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Ele veio para reconciliar a mim e a você com Deus. E toda vez que Deus faz uma aliança com o homem, precisa de haver um derramamento de sangue. Por isso que teve o cordeiro na antiga aliança, que eles passaram no umbral. E esse cordeiro, esse sangue, ele livrou aquele povo do Senhor, da morte, do anjo da morte. Hoje também, Jesus, Ele morreu por nós. Cada gota de sangue que Ele foi derramado, entre aonde começou a crucificação, até o lugar da caveira, que é chamado de Gólgota. Cada gota de sangue foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado. E por isso, nós estamos livres do nosso pecado. Mas tem uma coisinha que nós precisamos aprender. Está lá em 1 João 1,9. A palavra do Senhor diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para que você possa ser perdoado do seu pecado, você precisa
falar diante do Senhor, você precisa confessar o seu pecado. O pecado, ele só pode ser perdoado pelo Senhor se você haver um arrependimento profundo e você confessar o seu pecado. O pecado só pode ser perdoado quando você confessa. Porque quando você confessa, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e te purificar de toda injustiça, sobrando assim em nós somente a justiça de Deus. Bom, esta é a verdadeira Páscoa que eu entendo segundo a Bíblia. Eu vim trazer para você essa mensagem para o seu coração e dizer para você que quando Deus enviou o seu Filho, Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por Ele e através dele. Porque quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. Esse tempo de Páscoa é um tempo que nós precisamos tirar para refletir. O que você tem feito da sua vida? Se você tem dedicado tempo da sua vida para o Senhor, você tem buscado ao Senhor, você tem buscado através de oração, através de jejum. Ah, pastor, eu não consigo fazer jejum não, que quando eu faço jejum, minha cabeça dói, eu sinto tanta fome. Bom, irmão, eu quero falar para você, eu também sinto, mas mais que sentir fome, eu quero sentir a fome de Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor tenha a minha vida por completo. Eu quero buscar essa intimidade com Ele todos os dias. Todos os dias. Eu quero ter a certeza que eu sou filho. Essa certeza, ela só pode vir através da nossa intimidade com o Pai. E essa intimidade não é só o tempo de você estar congregando numa igreja, mas é a sua intimidade na sua casa. Lá em Mateus 6 fala que quando você orar, entra para um lugar secreto. Esse lugar secreto é só você e Deus. E Ele vai te ver no secreto e vai te responder. Quando você estiver orando, Ele vai te responder. Se prepare para estar ouvindo a voz do seu Deus, do seu Pai.